Ao que Jesus respondeu: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crendo que o recebereis, será vosso. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Se, porém, vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 22. Geralmente usamos muito este texto para falar sobre conquistar, adquirir, possuir. É um prato cheio para uma mensagem triunfalista. Mas há de se pensar que quando Jesus disse semelhante coisa, antes de mais nada havia deparado com a multidão que estendia suas capas jogando ao chão, com ramos, chamando-o de filho de Davi, Hosana. Ainda essa semana eu estava vendo aquele filme The Chosen, acho que é a 5ª temporada, eu não me lembro. Quase não parei para assistir, mas eu vi especificamente esse episódio em que ele adentrava os portais de Jerusalém e o povo aclamava. Esse texto de Marcos aqui eu parei para refletir e vi que posteriormente ele encontrou uma figueira e procurou frutos nessa figueira. E algo tão análogo àquela multidão com seus ramos, algo tão contemporâneo, com perdão da redundância, à atual conjuntura. Afinal de contas, aquela multidão estava talvez até histérica, bradando, dizendo Hosana e adorando a esse Deus. Mas essa mesma multidão não demorou muito. É a mesma que dizia crucificai-o em detrimento a Barrabás. E um dos meus maiores temores é esse. É de que eu seja uma figueira muito florida, muito bonita, muito cheio de folhas, mas que não produza frutos. Há de se dizer que não era a época de frutos, então não era a época da figueira estar tão demonstrante, tão aparentemente demonstrativa, digamos assim. E quantas multidões nós temos visto, infelizmente, dizendo Hosana. No livro de Mateus, no capítulo 15, não sei se é o versículo 7, o próprio Messias disse, esse povo... Assim falou Isaías a teu respeito, a respeito de vocês. Esse povo me honra com seus lábios, me honra com suas tradições, mas aparta o seu coração de mim. O que não difere, infelizmente, da atual conjuntura.
Por isso é que esse texto é tão importante em Marcos, quando Jesus fala acerca da fé. A fé não é um componente solitário, antropocêntrico, egocêntrico. A fé sem as Sagradas Escrituras é inútil. A fé sem um compêndio que demonstra temor a Deus é inútil. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor herdará o reino de Deus. Por isso Jesus disse que em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, se alguém estiver alicerçado a ele, ligado na figueira, como nós podemos ler, por exemplo, em João, no Evangelho de João, no capítulo 15, em que o mestre diz no versículo 6, se não estou enganado, sem mim nada podeis fazer. Mas no versículo 7 ele diz que se as minhas palavras, vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedis vos hás de ser vosso, ou seja, estou trazendo para mim as palavras. O que eu entendo acerca disso e acerca da fé é o que nós podemos ler no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes nós oramos e não alcançamos os nossos objetivos, não sabendo que Deus está nos preparando para uma obra maravilhosa, aprimorando as nossas vidas. Eu não trago dentro de mim esta fé triunfalista do toma lá da cá, infelizmente, como muitos líderes e como muitas igrejas têm feito, numa convicção antropocêntrica, onde a comunhão se torna apenas algo antropocêntrico, onde existem, infelizmente, tantas heresias, tanto engodo, tanto anátema, onde a igreja se institucionalizou antropocentricamente, apenas como uma instituição humana, antropológica, digamos assim, mas sem a maravilhosa teofânica essência de Deus. O que me reporta algo que eu sempre tenho no meu coração, um clamor de Isaías, 740 anos antes do Messias chegar a esse mundo. Me parece que é no capítulo 64 de Isaías, em que o mesmo diz o seguinte: ó, se fendesses os céus e descesse, se os montes tremessem diante da tua face, assim como o fogo quando inflama os gravetos e faz ferver as águas. Então Isaías clamava: desce para fazer notório aos teus adversários. Acontece que já naquela época ele falava que eles eram como um imundo e a justiça como um trapo, enfim. Infelizmente hoje não é muito diferente. Existem conglomerados eclesiásticos, digamos assim, cheios de ativismo. Existe crente para tudo enquanto é gosto. Simplificando, existem muitas figueiras que estão cheias de flores, de folhas, mas não dão frutos. Apenas aparência, vivem apenas de aparência. Mas Pedro percebeu que a figueira havia secado. Pedro, creio eu, que aprendeu a lição depois de ter negado a Cristo por 3 vezes e ter recebido de Deus o perdão já no finalzinho do Evangelho de João, quando Jesus disse a ele, depois de ressuscitado: Pedro, tu me amas? Então Pedro entendeu que precisava algo mais do que uma alienação, do que uma convicção. Era necessário cumplicidade ao Evangelho, aos ensinamentos do Mestre. Um amor sacrificial, o que muitos chamam de amor ágape. A igreja hoje está cheia de um sentimento filantrópico, mesclado ao humanismo,
mesclado ao triunfalismo, onde eu disse que muitos usam esse texto para ludibriar as pessoas, mas esquece da renúncia e de viver a palavra, porque Jesus, para concluir, disse que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é como um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E que a nossa fé esteja alicerçada sobre essa rocha que é Jesus. E com certeza tudo aquilo que nós quisermos será de acordo com a vontade deste Deus maravilhoso. Bendito seja o teu santo nome.